caminhos muitos são, ondas e desejos vãos tentam sempre distrair. Mas que base firme então poderei eu encontrar, se quase em qualquer lugar armadilhas já estão. A saída assim parece, de outra forma buscar, sem pra só lá fora olhar o mundo que tanto padece. Ou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. Prosseguindo em frente vou, tento me modificar, velho homem transformar, homem bem melhor já sou. Sinto a vida caminhar, já não há mais temporal. Se o que existe é natural, eu no Pai vou confiar. A saída assim parece, de outra forma buscar, sem pra só lá fora olhar o mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. A saída assim parece, de outra forma buscar, sem pra só lá fora olhar o mundo que tanto padece. Vou de dentro retirar solução pra todo mundo. Busco Cristo em um segundo e assim vou encontrar. Assim vou encontrar.
meu coração, estrela me guia, luz que ilumina, é tão belo, amigo, quando encontro você. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Ó companheiro, bênção de Deus, guarda meu coração junto ao teu coração e em tua paz. Mestre Jesus, abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Abençoa nós, amigos, a caminho da luz. Bom dia, gente amiga. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa reunião de domingo. Hoje, o nosso estudo vai ser feito por Marcelo Pacheco, que nos trará o Livro dos Espíritos, questões 611 a 613,
que trata da metempsicose. E Silvio Marinho, que nos trará o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 1 a 4, perdoai para que Deus vos perdoe. Então vamos prestar bastante atenção, como é nosso costume, no estudo dos companheiros, para que possamos refletir bastante em tudo que for trazido para nós nessa manhã. E depois do estudo, tem o GEAL. Chamem as crianças. O nosso GEAL, Grupo de Educação Espírita André Luiz, estará trazendo mais um estudo, mais uma aulinha de evangelização. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um domingo excelente, que aproveitemos bastante esse encontro de corações e mentes. Estamos distantes, mas estamos conectados. Do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Destruição e miséria. Em seus caminhos há destruição e miséria. Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 16. Quando o discípulo se distancia da confiança no Mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca o refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos.
Bom, vamos agradecer, né? Que só temos motivos para agradecermos. Agradecermos a vida, agradecermos o novo dia que surgiu de oportunidade para nós. Agradecermos estarmos aqui, né, assistindo mais uma exposição, assistindo mais uma palestra sobre um tema edificante que vai trazer paz para o nosso coração, que se propõe a trazer um pouco mais de compreensão. Então agradecer se estamos aqui, se estamos caminhando na direção do bem, se estamos caminhando na direção da melhoria, da evolução. Temos que agradecer sim, agradecer sempre, pedindo ao Pai, pedindo ao nosso amado Mestre Jesus que possa conectar todos os nossos corações nesse momento. Sabemos que é um momento de pandemia, que estamos online, que estamos, né, cada um nos nossos lares, mas que seja um momento de conexão, um momento de paz, um momento de muito equilíbrio, de muita serenidade para o nosso coração, para a nossa vida, que a gente possa se sentir todos unidos, né, na casa de Miguel, nessa casa maravilhosa que dá tanta oportunidade de trabalho para a gente, tanta oportunidade de crescimento, de evolução, de melhoria, de aprendizado, que a gente possa se sentir unidos pelo amor do Pai, pelo amor do Mestre Jesus, nessa manhã, pedindo ao Mestre que abençoe a cada um que estiver assistindo, né, que possa receber, que possa ter uma palavra de consolo, que possa receber uma resposta, que possa receber um abraço, um carinho, que possa ser amparado num momento de desespero, num momento de tristeza, num momento de aflição. Que essa luz ela possa irradiar, harmonizar, amparar, socorrer cada irmão que se encontra nesse momento, em sofrimento, em desespero, dar novas esperanças, dar novas forças, dando novas oportunidades, Pai. Que a Tua luz possa envolver o nosso planeta, possa envolver todos os corações, levando paz, levando esperança, levando a força necessária que tanto precisamos, Pai, para modificar a nossa essência, para modificar as nossas tendências, possa se corrigir passo a passo, que seja lento, mas que seja em passos constantes em direção à luz, Pai. Que esse amor nos contagie, nos envolva durante todo o nosso encontro, levando a paz, levando o amor a todos aqueles que precisam. Que assim seja, graças a Deus. Olá, bom dia a todos, tudo bem? Bom, meu nome é Marcelo e é com muita alegria que eu me reúno, né, com vocês hoje aqui, virtualmente, mas todos nós unidos de coração, unidos, né, com esse ideal maravilhoso, que é o estudo da nossa doutrina espírita, que nos faz entendermos mais, nos faz caminhar, nos faz termos mais base para tomarmos as nossas decisões, superarmos, né, os nossos desafios e nos trazer uma esperança de momentos melhores, né, de renovação, de paz, de esperança, de amor, sobretudo. Então, que seja uma manhã de muita luz, de muita paz, de muita serenidade e que o nosso encontro possa render frutos muito positivos para a vida de cada um de vocês. Muita serenidade no lar, na vida, na família de cada um que está ouvindo aqui. Bom, nossa proposta de hoje é estudarmos as questões 611 a 613 do Livro dos Espíritos. Então, esse tema que a gente vai abordar hoje, né, ele está dentro da parte segunda do Livro dos Espíritos, cujo tema é do mundo espírita ou mundo dos espíritos.
mais especificamente capítulo 11, que trata do tema dos 3 reinos, onde a gente vai tratar o assunto relacionado à metempsicose. Está compreendido nas questões 611 a 613. Bom, antes da gente entrar no assunto da metempsicose, a gente viu nos encontros anteriores, né, nas reuniões anteriores, quando estudamos as questões de número 585 a 610, a gente pôde receber a orientação sobre alguns pontos importantes da doutrina. Né? Quando a gente estudou lá a parte dos 3 reinos, a gente viu que o espírito ele é criado simples e ignorante, e a partir daí ele vai passando por experiências, né? Dentro de cada um dos reinos, dentro do reino mineral, dentro do reino vegetal, dentro do reino animal, para que a gente possa, finalmente, depois de adquirir o máximo de experiência, de amadurecimento, a gente ter condições de entrar no reino nominal, né? A gente se tornar um espírito completo. Então, como a gente viu, o espírito ele nasce simples e ignorante como um princípio inteligente. Esse princípio inteligente ele vai, por meios de milênios, né? Ele vai absorvendo experiências em cada um dos reinos. Então, no reino mineral, a gente percebe que nós iniciamos a nossa caminhada evolutiva como um princípio inteligente, né? E como esse princípio inteligente vai iniciar esse processo de tomar uma forma, vamos dizer assim, pré-determinada. Então, ele precisa de um corpo, ele precisa de uma forma, ele precisa adquirir uma estrutura. Por isso, ele inicia a sua caminhada, como eu falo, a gente já está falando de uma forma bem genérica, né? Ele inicia a sua caminhada no reino mineral, onde ele, por meio da atração física interna, das forças que regem, esse princípio inteligente vai começar a tomar uma forma, ele vai começar a adquirir, a sair dessa aparência etérea, dessa aparência sutil, subliminar, e vai começar a adquirir uma forma. A partir daí, por meio das experiências, ele consegue ter condições de passar para o próximo reino, que é o reino vegetal, onde ele vai vivenciar diversas sensações naquele reino, que vai permitir ascender ao reino animal. E aí, por meio do instinto, por meio da vivência, instinto até porque, instinto de conservação, instinto de sobrevivência, né? Atendendo à lei de conservação, e por meio de diversas outras sensações que vão ser trabalhadas, por meio de todos os reinos, ele vai ter as condições necessárias para habitar o reino nominal. Ele vai sair do conceito de princípio inteligente e, adquirindo essa vivência, adquirindo as experiências necessárias, ele se torna um espírito com consciência completa, com a sua consciência plena de si mesmo e o seu livre-arbítrio. A gente entende que esse espírito ele ainda é inferior, ele ainda é primitivo, ele é um espírito ainda no início de uma jornada, mas ele também já é um espírito que adquiriu a consciência. Ele é um espírito que adquiriu a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de tomar suas decisões. Ele já possui o livre-arbítrio necessário para essa jornada. Por que eu fiz essa reciclagem, né? Eu relembrei que a gente vai precisar disso para trabalhar no tema proposto para hoje, que é a metempsicose. Esse tema é muito importante porque ele vai trazer para a gente algumas definições que fazem parte da base do espiritismo, fazem parte da base da doutrina espírita. Bom, primeiro, o que é metempsicose e quando ela surgiu, né? Bom, metempsicose, ela vem a ser, por definição, a transmigração da alma para seres vegetais, animais e humanos, não necessariamente nessa ordem. Então, a gente já começa a ver primeiro uma definição parecida, né? A gente conhece muito o termo, a definição da reencarnação, que é o retorno da alma para outro homem, quer dizer, para outro corpo, perdão. Dentro do conceito da metempsicose, a gente trabalha a transmigração da alma, mas com a possibilidade
dessa alma habitar reinos inferiores. Bom, mas de onde nasceu essa ideia, né? Primeiro, a gente vai entrar, a gente está tendo uma visão geral para que a gente possa entrar nas questões de Kardec e verificar se essa teoria ela é correta ou não e por quê. Então, primeiro, entender que essa teoria nasceu lá do Egito Antigo, há 3.000 anos antes de Cristo, onde algumas das frentes religiosas, né, hinduísmo, budismo, né, muitas das frentes herdaram as suas culturas de lá. E, então, essa ideia de imortalidade da alma, essa ideia de possibilidade de retorno, isso não foi invenção do Espiritismo. Isso não foi invenção da doutrina espírita. Não foi Kardec que inventou isso. Isso é milenar, isso vem de 5.000 anos, eu digo 5.000 anos, que nós temos os primeiros escritos, que a gente tem os primeiros escritos formais, né? E nós temos as teorias também, que com certeza foram passadas pela palavra, porque não tinha ainda essas materializações, né? Não tinha ainda a escrita como formalidade de manter esse conhecimento. E a partir daí, isso veio se materializando, isso veio sendo estudado ao longo da nossa história, tá? Pelos filósofos da nossa história, e esse conceito veio sendo amadurecido até Kardec. Então nós tivemos lá, né, Homero, lá em 800 anos de Cristo, em 800 anos antes de Cristo, e já trabalhava com essa ideia da imortalidade da alma, de psique, né? Depois o culto do orfismo, que veio pegando essas ideias de possibilidade de ascensão ao plano espiritual, por meio de alguns cultos, por meio de alguns rituais de êxtase. Né, lá eles cultuavam o deus Dioniso, e a partir daí isso veio se amadurecendo mais, até que Pitágoras, lá em 570 a.C., traz para a gente uma outra visão. Né? Pitágoras já vai se aprofundar os seus estudos lá no Egito, vai passar 22 anos no Egito estudando, se aprofundando nesses conceitos sobre a imortalidade da alma, sobre as questões matemáticas, astronomia, física, as artes, né? Vai para a Babilônia, fica mais 12 anos na Babilônia, estudando isso de forma muito profunda, estudando todas as teorias que envolvem, desde o campo intelectual ao campo moral, percebe a necessidade da intelectualização do ser humano, percebe a importância do desenvolvimento moral, da gente se desprender das nossas vaidades, dos nossos traços inferiores, para que a gente possa ascender aos planos superiores. E aí Pitágoras traz isso para o Ocidente, e esse conceito começa a ser trabalhado, até que René Descartes, em 1596, traz isso de uma forma muito mais concreta para a nossa filosofia e consegue materializar o dualismo dentro da nossa cultura, né? E ele começa a separar o conceito do mundo material e do mundo espiritual, defendendo a ideia de que tudo isso, né, toda a inteligência, todo o aprendizado pertence à nossa alma, pertence ao espírito. E quando a gente retorna para uma nova existência, esse conhecimento retorna e se liga conosco novamente. Então isso é muito importante para a gente desenvolver, quer dizer, esse estudo da metempsicose, ele permitiu muitos avanços ao longo do caminho. Então, agora que a gente já tem ideia de como surgiu, qual é o conceito, do que se trata, a gente já tem condições de entrar nas questões provavelmente ditas por Kardec. Bom, na questão 611 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta aos espíritos: por terem os seres vivos uma origem comum no princípio inteligente, não é a consagração da doutrina da metempsicose? Então, primeiro, entender que quando Kardec trata da metempsicose, é justamente isso que a gente falou agora. É a possibilidade dessa alma retornar, só que não só para seres humanos, para seres dos reinos inferiores, do reino vegetal, do reino mineral, do reino animal. E aí os espíritos categoricamente respondem: duas coisas podem ter a mesma origem e absolutamente não se assemelharem mais tarde. Quem reconheceria a árvore com suas folhas,
flores e frutos do germe informe que se contém na semente de onde ela surge. Desde que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito, lembra da evolução que a gente viu lá? E entrar no período da humanização, olha o espírito adquirindo a plenitude da sua consciência e do seu livre-arbítrio. Já não guarda relação com seu estado primitivo. Ele já deixou de ser princípio inteligente e já adquiriu conhecimento ao longo de sua jornada. E já não é a alma dos animais, como a alma da árvore já não é a semente. Como a árvore já não é a semente. Consequentemente, a metempsicose, como a entendem, não é verdadeira. E aí agora a gente já tem condições de entender o que é metempsicose, o que compreende a evolução, o que a evolução dos reinos tem a ver, né, com esse contexto evolutivo, como é que isso se repercutiu nessa teoria da metempsicose. Mas Kardec não se dá por satisfeito. Kardec vai mais além. E ele faz uma nova pergunta. Ele faz a 612, que é o seguinte: poderia encarnar num animal o espírito que animou o corpo de um homem? Kardec quer uma resposta concreta. E aí os espíritos categoricamente respondem: isso seria retrogradar. E o espírito não retrograda. O rio não remonta à sua fonte. São até poéticos na resposta, né? Mas Kardec vai mais além e faz uma nova pergunta, que seria 613. Ele pergunta: embora de todo errônea, a ideia ligada à metempsicose não terá resultado do sentimento intuitivo que o homem possui, de suas diferenças e de suas diferentes existências? E os espíritos respondem: nessa, como em muitas outras crenças, se depara esse sentimento intuitivo. O homem, porém, o desnaturou, como costuma fazer com a maioria de suas ideias intuitivas. Percebam que aqui, né, o Kardec aborda de uma forma bem mais profunda, ele vai mais à frente. Por que a gente fez essa revisão lá dos três reinos? E justamente, quando Kardec faz essa pergunta para ele, né, em relação a se essa interpretação não seria justamente de uma intuição interna, Kardec se remonta lá no estudo que a gente fez no início, né, na revisão, onde, se somos um princípio inteligente que permeamos os três reinos, quer dizer, seu caminho por cada um dos reinos, mineral, vegetal e animal, até chegar no reino nominal, essa intuição não me levaria a crer que eu poderia migrar, retornar, mas em reinos anteriores? Os espíritos respondem sim. Essa ideia, né, as vivências interiores trazem para a gente algumas conclusões que nem sempre são corretas. Então, sim, como diversas vezes a nossa intuição leva a gente a algumas conclusões que ainda são incompletas por vivências interiores, vivências internas da gente. Né? E aí a gente pode começar a entender o seguinte, que o espírito, primeiro, nunca retroage. Esse é um conceito que a gente jamais pode esquecer. Eu sei que às vezes algumas pessoas parecem tomar atitudes muito cruéis. E parece que esse espírito retornou à animalidade, tendo em vista que em alguns momentos ele já se encontrava num estado de equilíbrio. E a gente pergunta, mas isso não é um retrocesso? E aí Kardec, por meio desse estudo, ele mostra para a gente que não é um retrocesso no sentido literal da palavra. É claro que isso vai gerar atrasos para a nossa caminhada, né? Atrasos para a nossa evolução. Mas isso não é retrocesso, porque o espírito nunca retroage. Se praticamos algum ato violento, se praticamos algum ato de arrogância, de vaidade, né, ou de animalidade, é porque esses traços ainda residem no nosso coração. São características que ainda existem na nossa alma, que ainda se encontram vivas na nossa alma. Porque quando a gente adquirir
Lembra quando, lá no Evangelho, quando Jesus fala que a gente precisa perdoar 70 vezes 7? Ele fala 70 vezes 7. E para a gente dominar essa característica, a gente precisa realmente ser submetido ao mais intenso, à mais intensa aprovação, e a gente realmente ter certeza que a gente não vai mais errar naquele requisito. E aí, nesse momento, a gente adquiriu. A gente adquiriu uma qualidade que não se perde. A gente adquiriu uma qualidade que vai pertencer à nossa alma. E aconteça o que acontecer, a gente jamais vai regredir. Então a gente viu que o espírito, ele começa no reino mineral, passa pelo vegetal, caminha pelo animal, até que ele entra no reino nominal. Não é dizer que eu reencarnei no mineral, não é dizer que eu já fui uma planta, não é dizer que eu já fui uma mangueira, né, um coqueiro, não é dizer que eu já fui um leão, um cachorro ou um macaco. É dizer que esse princípio inteligente, ele permeou os reinos, ele adquiriu experiências, ele adquiriu sensações, ele adquiriu contato com esses reinos, para que, ao adentrar no reino nominal, né, quando eu tivesse a condição de reencarnar como ser humano, essas vivências fossem carregadas dentro de mim. Eu conseguisse se entender um pouco mais o que permeia cada um desses reinos. E a gente tem comprovações históricas que isso é verdade. Né? Se a gente observar com carinho, a gente vai ver que a própria criação do universo, né, o Big Bang, como tudo começou com, lembra da partícula de Deus que os cientistas, né, recriaram, quer dizer, tentaram recriar, né, alguma analogia, uma coisa muito próxima, em laboratórios. Nós temos laboratórios hoje com 10 quilômetros de dimensão, que visam recriar a partícula de Deus, recriar esse choque criado pelas menores partículas possíveis. E a partir daí, do choque dessas partículas, por meio de forças, por meio de interação, por meio de processos químicos, o universo foi sendo criado, os planetas foram sendo criados. Então a gente percebe que essa criação ela vem crescente. A gente já ouviu várias vezes que o universo não dá saltos, porque tudo começa de uma forma progressiva. A gente pode observar a beleza da continuidade, da evolução da natureza. A teoria de Darwin, a teoria da seleção natural de Darwin, ela trouxe para a gente uma visão de que realmente tudo interage, tudo progride, tudo evolui. Né? Essa beleza evolui, mas ela evolui para frente, ela evolui em linha reta. Ela sempre caminha em direção ao progresso. Ela sempre caminha em direção à evolução, ao crescimento. Nunca retroagindo. A gente tem uma passagem até no próprio Evangelho, né, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 38, que fala para a gente o seguinte: mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o corpo apropriado. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 38, que mostra que Deus dá a cada semente o corpo apropriado. Então, não teria porquê, no princípio inteligente desenvolvido, já detentor de diversas potencialidades, retornar-se a um reino inferior, a um reino primitivo, onde essas potencialidades seriam desperdiçadas. Elas ficariam inertes, seriam desperdiçadas e não teriam nenhum proveito para a sociedade. Deus não quer isso. Deus não quer que a gente pare, que a gente fique amarrado, preso ou aprisionado. Ele quer que a gente aprenda, que a gente melhore. Né? A gente utiliza as nossas potencialidades para a gente progredir, para a gente ajudar a evolução da sociedade, a evolução do nosso planeta, a evolução dessa grande obra divina maravilhosa que a gente tem. A gente tira da resposta 540 dos Espíritos um trecho que também corrobora o que a gente está falando. Diz o seguinte: é assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, pois ele sempre começa pelo átomo. É a progressão natural. Em Gênesis, lá no capítulo 11, no item 10, a gente tem uma outra passagem muito importante que traduz o que eu acabei de dizer agora. Fala o seguinte, que Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu uso
corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. Deus quer o melhor para o planeta, para o mundo. Ele quer que espíritos já desenvolvidos ou que já tenham desenvolvido alguma característica habitem corpos que possam dar vida a essas aptidões. Não tem por que a gente ficar aprisionado como castigo. Isso não é Deus. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é misericórdia, Deus quer o bem sempre para a gente. E aí a gente finaliza fazendo um apanhado geral mostrando que, primeiro, as revelações, hoje a gente fala no Espírita sobre reencarnação. Isso já vem sendo trabalhado há 5.000 anos, por meio de doutrinas ainda incompletas, ainda inconsistentes, mas que vieram sendo complementadas ao longo dos milênios para que Kardec pudesse trazer, para que os espíritos pudessem apresentar para Kardec um conceito já completo, já bem maduro. A ideia da metempsicose, embora a gente percebeu que ela é uma ideia incompleta, a gente jamais pode retroagir, mas foi uma ideia importante que trouxe para a gente uma visão que a gente pudesse hoje estudar a reencarnação com muito mais propriedade, de uma forma muito mais madura e com muito mais conhecimento. E aí a gente percebe que a gente precisa estudar. A gente percebe que, pelo avanço da filosofia espiritualista, que mostrou para a gente a necessidade da evolução moral, para que a gente pudesse adentrar aos reinos superiores, aos reinos celestes, em paralelo, mostrou também que precisávamos desenvolver o nosso intelecto. A filosofia mostra isso para a gente de uma forma muito profunda. A gente precisa estudar, a gente precisa desenvolver os campos intelectuais e, em paralelo, todo esse campo de amadurecimento moral, de amor, de fraternidade, de união, de compaixão, de perdão, para que com essas duas asas a gente possa, sim, por meio de toda essa reforma íntima que a gente fez, que a gente vem fazendo ao longo da vida, a gente possa juntar com todo o intelecto absorvido, com tudo que a gente já desenvolveu de intelectualidade e conseguir assim migrar para mundos superiores, mundos celestes, a gente poder se aproximar um pouco mais de Deus, entender Deus, conhecer essa obra magnífica dele, conhecer um pouco mais disso, entender um pouco mais e, quem sabe, poder ser mais útil, poder cada vez ajudar mais na evolução dos nossos irmãos, na evolução de todos esses corações que precisam de ajuda nessa caminhada, assim como nós precisamos hoje. Então, para finalizar, eu trago uma frase de Kardec que materializa muito bem isso. A educação, se bem compreendida, é chave do progresso moral. Então precisamos sim estudar, pessoal. Precisamos entender os campos da astronomia, da física, da matemática, da ciência, das linguagens, para que a gente possa, da arte, da música, para que a gente possa compreender na maior profundidade possível a necessidade da nossa reforma íntima. A gente possa potencializar essa reforma íntima trazida por Jesus, por meio do Evangelho do Cristo, e complementar essas duas asas magníficas que nos levarão a planos muito melhores e nos permitirão ajudar a todos aqueles na caminhada que se encontram conosco também. Um beijo no coração de todos, que possamos aproveitar todos esses ensinamentos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, e principalmente para a nossa reforma íntima. Um beijo no coração de todos. Bom dia, sou o Silvio, Centro Espírita Miguel. É uma honra, um prazer filosofarmos o Evangelho do Cristo nessa manhã tão bonita. O capítulo de hoje é o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos. Vamos relembrar algumas palavrinhas ditas lá atrás e vamos relembrar também o diálogo que Jesus tem com Pedro. Talvez seja um dos diálogos mais importantes do seu Evangelho, que fala sobre perdão.
Simplesmente esse capítulo está imperdível. Vamos nessa? Então, meus amigos, bem-aventurados os que são misericordiosos. Vamos relembrar a palavra misericórdia segundo o dicionário. Sentimento de dor e de solidariedade com alguém que sofre uma tragédia ou que caiu em desgraça, dor, compaixão, piedade. Ato concreto de manifestação desse sentimento como perdão, indulgência, graça, clemência. Perdoai para que Deus vos perdoe. Item 1. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está em São Mateus, capítulo 5, versículo 7. O que Jesus nos orienta é que a misericórdia deve ser buscada, deve ser ativa, de dentro para fora. Isso aí é um chamamento. Tá? As bem-aventurâncias é um chamado que é dirigido aos sofredores, que somos nós, que ainda vivemos num planeta de provas e expiações, porém com esperança de dias melhores. Ser misericordioso é a proposta inicial de Jesus, desde que faça o uso da caridade ao próximo, isto é, dia a dia. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento do perdão das ofensas. Ser misericordioso é compadecer, é ter um olhar fraterno, um olhar caridoso, ver de outros olhos, ver a dificuldade dos injustos, dos ricos, dos pobres, dos bons e dos maus, entendendo que todos nós temos problemas, somos problemáticos. É ter compaixão, ser caridoso com o olhar das dificuldades alheias, a miséria alheia. A miséria alheia ela pode ser material e moral. A material, eu me lembro logo dos nossos irmãos nordestinos, a seca, a dificuldade da água, a dificuldade do alimento, a fome. E a miséria moral, ciúme, inveja, orgulho, vaidade, milindre. Milindre é um sentimento terrível. Quando nós não perdoamos, nós nos colocamos na faixa dos espíritos imperfeitos. Ficamos com dor de cabeça, dor no trapézio, dor muscular. E quando perdoamos, nós colocamos na faixa dos bons espíritos. Ficamos leves, ficamos felizes. A misericórdia também podemos definir como compaixão e que nos sensibiliza da miséria alheia. Não dói o coração da gente ver um mendigo mexendo no lixo para comer? Tá? A gente fica tocado em relação a isso. Tá? E esse capítulo também me faz lembrar da lei de causa e efeito. O que eu fiz no passado, cometi infrações na lei de Deus, eu tenho que reparar. Se eu cometi um mal a alguém, um mal ao companheiro, eu tenho que reparar esse mal. Quantas pessoas eu prejudiquei? Quantos equívocos eu cometi? O que Deus nos pede é a compreensão das faltas dos meus companheiros. Afinal, também eu cometo erros. O perdão passa pela compreensão porque estamos em estágio diferente e essa compreensão inclui a misericórdia. O perdão passa pela compreensão porque todos nós estamos em estados diferentes, sujeito à lei do progresso. Quando avançamos, temos a compreensão do próximo, porque já experimentamos isso, já passamos por isso. Me faz lembrar daquela situação, do livro Paulo e Estevão, quando Saulo vai apedrejar Estevão, Jesus vê aquela cena e olha com compaixão a Saulo. Esse tipo de sentimento, a gente tem que ter também aquele olhar fraterno daquele menino que está com o fuzil atravessado numa comunidade e a gente sabe que ele vai chegar aonde que Jesus chegou, como um espírito puro, sendo que ele vai ter que reparar os erros que ele está cometendo.
E Jesus está sendo bem claro nesse capítulo. Se eu for misericordioso, alcançarei a misericórdia. Possibilita a gente não se enganar. Se eu andar no caminho do bem, encontrarei a paz e a misericórdia de Deus. Possibilita a gente não cometer equívocos. É uma condição, desde que cumpra a lei de Deus. E onde está a lei de Deus, está na nossa consciência. Ok? Vamos dar uma pausa e daqui a pouquinho a gente volta já já. Item 2. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestiais vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoares aos homens quanto vós tem ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Está em São Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Item 3. Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vós atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximou-se dele e disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não, vos digo que perdoarei até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Esse item, gente, tem 2 particularidades bem interessantes. Logo no início, se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele, e vós atender, tereis ganho o vosso irmão. Se você cometeu algum equívoco, se você ofendeu alguém, tenta resolver isso o mais rápido possível. A turma do cafezinho, tá, vai lá, chama o cara para tomar um café. Pô, cara, pisei na bola, porra. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Resolva logo. E lá embaixo, a famosa frase que Pedro fala. Tinha que ser o Pedro, né? É interessantíssimo esse questionamento que ele faz a Jesus. Mas vamos seguir um pouquinho, vamos ver o significado do perdão. Perdão, remissão de pensa ou de ofensa, ou de dívida, desculpa, indulto. Isso me faz lembrar, gente, a oração do Pai Nosso. Tá? Eu coloquei aqui para nós relembrarmos as explicações dos bons espíritos. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofenderam. Cada uma das nossas infrações às tuas leis, Senhor, é uma ofensa que te fazemos e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos que saldar. Rogamos-te que nos las perdoes pela tua infinita misericórdia, sob a promessa que te fazemos de empregarmos os maiores esforços para não contrair outras. Tu nos impusestes por leis expressa a caridade, mas a caridade não consiste apenas em assistirmos nossos semelhantes em suas necessidades. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos a tua indulgência, se dela não usássemos para com aqueles que nos hão dado motivo de queixa? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Perdão, absorver, liberta. O perdão é uma via de mão dupla. Faz bem a quem perdoa e quem é perdoado. Liberta, solta a corrente, fica com o trapézio mais solto. A gente dá aquela sensação de paz. Tá? A gente pede perdão ao Pai, que nos perdoe os nossos pecados, pedimos ao Pai que nos perdoe os nossos pecados e afirmamos que perdoamos nos quem nos ofendemos. Mas nisso aí a gente nem faz na prática, né? É uma condição que nem sempre cumprimos. Peço perdão a Deus e continuo fazendo as mesmas coisas. Peço perdão a Deus se não perdoo os meus ofensores. Se eu não mudar a atitude, eu não mudo a minha condição espiritual. No capítulo anterior estava falando isso, né? Mudar a minha condição espiritual, passar para outra faixa, a faixa dos bons espíritos. O pessoal da mesa mediúnica, o pessoal que trabalha em atendimento fraterno, sabe perfeitamente o que eu estou falando, né? Quantos e quantos espíritos ainda estão nessa condição? Não perdoo.
não perdoo. Aí vem um mentor, conversa, vem um esclarecedor, conversa, ele está com o coração embrutecido, está com o coração duro, né? Sofre. Quantas e quantas encarnações vai continuar com aquele sentimento, com aquela dor, né? Com aquela dor, né? Vamos seguir um pouquinho adiante. Então, meus amigos, vamos voltar ao item 3. Vamos ver qual a explicação de Jesus respondendo a Pedro. Respondeu-lhe Jesus: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso gente, não é uma condição numérica. 490 vezes. O que Jesus está dizendo é que não há limite para o perdão. O perdão liberta, envolve o esquecimento das ofensas. Não tem saída. Afinal, eu cometo erros também. Quando a gente se perdoa, a gente está entrando na faixa dos bons espíritos. Uma vez eu não perdoando, eu entro na faixa dos espíritos imperfeitos. Vamos dar um exemplozinho na faixa do rádio, nas vibrações das ondas do rádio, tá? Vamos lembrar o tempo da vovó, aqueles rádios a válvula, tá? Rádio a válvula. Rádio FM, aquelas musiquinhas bacanas, aquelas musiquinhas calmas, tá? Faixa dos bons espíritos. Faixa AM, vamos dizer, a faixa do ódio, tá? O som do locutor é ruim, aquele chiado. Estou na faixa dos espíritos imperfeitos. E a gente volta e meia está oscilando, né? Quando a gente perdoa, a gente se liberta, o trapézio, o músculo trapézio fica solto, tá? E quando eu não perdoo, dá dor de cabeça, aumento da pressão arterial, uma série de complicações. Vamos ver agora o que diz o item 4? A misericórdia é um complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Vamos ver o significado da palavra brandura. Ausência de severidade, demonstração de afeto, carinho ou ternura. Qualidade do que é ameno, pouco intenso, a brandura do sol de primavera. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio, o rancor denota alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade, e cheia de fel. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão das ofensas? Perdão. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias falsas? Se não perdoa dos outros. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limite, quando diz que cada uma perdoe a seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E a gente tem muita dificuldade de perdoar, né, gente? A gente pensa que perdoa, né? Perdoo, mas eu não quero ele nem pintado de ouro. Perdoo, mas ele lá, eu cá. Eu associo o perdão também à fraqueza. Perdão é para os fracos. Olha só, eu só perdoo uma só vez, a outra não dou chance. Associamos o perdão à divindade. Perdão só cabe a Deus. Perdoamos também pelo advérbio mais. Perdoo, mas você fez isso, aquilo e acabamos jogando na cara. Perdoo, mas vou dizer algumas verdades. Sim, mas tem companheiros que conseguem, né? É o perdão do coração. É a turma do deixa disso que eu falei um pouquinho lá para trás. Dá um tapinho nas costas. É a turma do tudo bem. Vamos tomar um cafezinho. Vamos resolver essa situação agora. Perdão é uma condição do espírito, é a moral que fala mais alto. O espírito que está mais elevado dá o primeiro passo. Perdão é incondicional. Não tem como avançar. Conforme eu falei para vocês, né, quem trabalha na mesa de mediúnica sabe perfeitamente isso, né? Ok? Vamos avançar um pouquinho mais. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa.
sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita. Em vez de acalmar, se estende a mão ao ofensor. Não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vede como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer o orgulho. Em toda contenta, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, grancejará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Por que é tão difícil a gente perdoar, né? É porque a gente ainda esbarra no orgulho e no egoísmo. Está lá na questão do Livro dos Espíritos, 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Orgulho e egoísmo. A gente tem a dificuldade da indulgência, temos a dificuldade da empatia, de se colocar no lugar da pessoa. É a capacidade de identificar-se com a pessoa a fim de compreender emocionalmente o que pensa que ela sente. Perdoar é compreender a situação do companheiro que errou, cometeu equívoco. Não é concordar com o que ele fez, não é concordar com o ato. É você entender que ele está em estágios diferentes. Ele se encontra em um estágio diferente do que você encontra. No passado, pensamos assim: bandido bom é bandido morto. Mas já fomos bandidos também. A gente esquece que lá atrás a gente também já cometemos bastante equívocos. Já roubei, eu acho que eu já matei, eu já fiz tanta coisa ruim. Hoje eu já não faço, hoje já me incomoda. Hoje eu já não vou fazer. Hoje eu não, graças a Deus, eu acho que eu não mato ninguém. Acho que eu não já passei por essa condição. Eu já aprendi. E eu tenho que entender por que aquele companheiro ainda faz o mal. Porque eu também já fiz o mal. E ele vai responder por isso. Ele vai responder pelas leis divinas. Tá? A lei de causa e efeito está aí. Perdoar não é ser ofendido pelo outro. É o velho melindre, esse sentimento tão ruim, né? Passei pelo chefe, dei bom dia, o chefe não me compreendeu, eu já fico magoado, já fico melindrado por qualquer coisa. Isso incomoda, me ofender por qualquer coisa, por mínimo, por qualquer coisinha. Condenamos praticamente de imediato. O espírito que perdoa, ele dá o primeiro passo. Tem um amigo que ele me relatou uma história bem interessante e de uma coragem que ele teve. Ele, no passado dele, se envolveu com 3 desavenças. E ele pegou três amigos dele que desentendeu e bateu na porta da casa deles. Chegou lá, contou a história, pediu perdão. Três companheiros, né? 2 perdoaram ele, mas um não perdoou. Mas ele deu o primeiro passo, ele se esforçou. E graças a Deus, a lei divina, a gente tem as encarnações. Se a gente não conseguir perdoar nessa, você dá o perdão a uma pessoa que de repente não te ofendeu, mas fez um mal, não diretamente a você, mas diretamente a uma pessoa que você ama muito e você está convivendo diariamente com aquela situação. Eu sei que é complicado, trabalhoso, tá? Mas se esforce e dê o primeiro passo. Mas mesmo assim, se você não quiser, tem as encarnações. E lá no plano espiritual você vai estudar um pouquinho mais, você vai se preparar para a próxima. E tem gente que consegue as encarnações em família,
Aí você vê as discussões de pai, mãe, porque uma mãe não gosta do filho, mas está ali, ela está lutando porque o filho não gosta do pai. E a literatura espírita dá um banho aí, tem muita coisa boa, tá? Tem muita coisa boa que os bons espíritos passam para a gente. Mas dê o primeiro passo, tá? Se esforce para com isso. Chama o seu mentor, chama o seu anjo da guarda, que no sonho a gente consegue falar diretamente com o ofendido ou a pessoa que nos ofendeu. E às vezes funciona. Obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela oportunidade da casa, obrigado aos bons espíritos, a Jesus, esse nosso amigo de todas as horas, a Maria Santíssima, a nossa mãezinha no espaço, serva de Deus nosso Pai. Que os bons espíritos estejam sempre conosco. Foi um prazer filosofarmos o Evangelho do Cristo. Um bom domingo a todos. Graças a Deus. Obrigado, Senhor Jesus, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui em seu nome. Levo os nossos sinceros agradecimentos a Deus nosso Pai, pelas bênçãos do seu Evangelho, que é o nosso alimento para a nossa alma. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos na casa de Miguel, que termos companheiros que nos recebe hoje através dos nossos pensamentos tão carinhosamente. Que essa corrente do bem, Senhor, possa chegar até ti e a ti levar a Deus nosso Pai. Pedimos também o bondoso amigo que ampara aqueles que não têm ninguém que possa fazer uma prece, aqueles que estão doentes nos hospitais, aqueles que passam fome, aqueles que ficam presos nas prisões. A humanidade toda, Senhor, que ainda estamos carentes, Senhor, do seu amparo. Obrigado por mais uma oportunidade, que nós possamos colocar as suas palavras em prática o mais rápido possível. Que seja feita a vontade do Pai, Senhor Jesus. Obrigado a Ti, obrigado Maria Santíssima, que sempre recebe os nossos pensamentos com muito carinho. Que tenhamos um bom domingo, um domingo alegre, carinhoso, que podemos confraternizarmos com os nossos amigos do seu Evangelho. Com a sua permissão, pedimos o encerramento da sessão. Graças a Deus. Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, tua voz com um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus, bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz.
Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim. Por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xigum, xigum, xalalalá. Xigum, xigum, xalalalá. Quando mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xigum, xigum, xalalalá. Xigum, xigum, xalalalá. Xigum, xigum. Xalalalá. Tente começar com um sorriso, dizendo bom dia, dizendo olá. Tente completar com um abraço, abraçando a quem quiser te abraçar. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Então mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. Mude o pensamento, troque de atitude, seja uma pessoa melhor. E não desista, todo dia é dia de tentar mudar. E não desista, todo dia é dia de recomeçar. Aqui nessa imagem nós vemos uma menina com lindos cabelos azuis soltando uma pedra bem grande de um penhasco. Essa pedra se chama culpa. E o texto diz assim: solte a culpa, esse peso você não carrega mais. Então a pedra é a culpa que a menina carregava, esse peso que ela trazia com ela, e agora ela se libertou disso. Ela está se sentindo mais leve e com a feição no seu rosto mais feliz. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Se é hora de cantar, vamos cantar.
passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Agora vamos à prece. Fechar os nossos olhos, nos concentrar em Jesus, uma paisagem bem bonita, aquietar os nossos corações e agradecer ao Pai por essa oportunidade de estarmos aqui assistindo essa aulinha, que os ensinamentos passados possam tocar os nossos corações, iluminar os nossos espíritos. E mais uma vez, obrigada, Senhor, por tudo aquilo que alcançamos essa semana. Que possamos estar em paz. Graças a Deus. Oi, galerinha! Eu vim falar sobre o tema de hoje. Às vezes a gente se aborrece, fica com raiva, faz coisas muito erradas. Depois a gente se acalma e se sente horrível com o que fez. E fica pior ainda quando percebe que feriu alguém de quem a gente gostava muito. Chamamos esse sentimento de culpa. E a culpa, sozinha, não resolve nada. Ela nos adoece e nos faz sofrer mais ainda. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Como é que a gente faz para se perdoar e superar a culpa? O título do nosso tema é Superação da Culpa, Auto-Perdão, Arrependimento e Reparação. Porque todos nós erramos e é o nosso caminho arrependermos do nosso erro e reparar o que fizemos de errado. A gente primeiro sente essa culpa pelo que fez de errado. Depois se arrepende e fica triste. Mas, sabendo que podemos ser melhores, a gente se compromete em fazer melhor, em consertar. A gente se compromete em pedir perdão, em ajudar. É isso que chamamos de reparação. Mas a seguir, vamos ver uma história que explica isso tudo direitinho. Lágrimas de arrependimento. Ciro gostava muito de brincar no quintal da sua casa. À sombra acolhedora de uma grande árvore, ele passava horas distraído com seus brinquedos. Era um lugar fresco e agradável, onde a luz do sol filtrava-se suavemente e onde muitas vezes ele até adormecia com a cabeça apoiada em suas raízes grandes, cansado de brincar. A árvore era uma linda mangueira e dava frutos saborosos, que Ciro colhia com as próprias mãos ao sentir fome. Apesar de tudo isso, Ciro era um menino cheio de vontades e, certo dia, começou a implicar com a árvore, desejando cortá-la. Chegando até sua mãe, ele disse: Mãe, eu quero que a senhora mande cortar a mangueira agora. Surpresa, a mãe retrucou: Por que, meu filho? Você sempre gostou tanto dela. Batendo o pé no chão, o garoto respondeu: Não gosto mais, ora essa. Ela toma muito espaço, mãe, faz muita sombra e está atrapalhando no quintal. Eu quero jogar, ela fica lá. Espantada, a senhora considerou: Pense bem, meu filho, as árvores devem ser preservadas, pois são muito úteis e levam anos para crescer e produzir. Essa nossa mangueira dá mangas deliciosas e em seus galhos acolhedores os pássaros fazem seus ninhos e
Não adianta, minha mãe. Eu quero que a senhora corte agora. Coloque essa árvore abaixo. Eu não quero mais ela no quintal. Quando o pai chegou após o serviço, foi informado da exigência do filho. Um novo diálogo se estabeleceu, tentando fazê-lo desistir da ideia. Tudo em vão. Não valeram conselhos e ponderações, argumentos e reprimendas. Ciro estava irredutível. Tanto ele gritou, chorou e reclamou que seus pais, apesar de considerarem um absurdo o seu desejo, resolveram fazer-lhe a vontade. Afinal, era filho único, e o que é que ele pedia que os pais não lhe davam? No dia seguinte, o pai mandou cortar a bela árvore com o coração amargurado. Ciro estava feliz. A cada golpe desfechado no tronco, ele sorria. Afinal, o homem deu por terminado o serviço. E da bela mangueira só restaram um toco. Ciro deu-se por satisfeito e foi brincar. Contudo, o sol muito forte doía-lhe os ombros e o calor era excessivo. Em poucos minutos estava cansado e todo cheio de suor. Olhou em volta e pensou: que droga! Não dá para brincar com esse calorzão assim, não. Olha só esse sol imenso. Olha só, não tem uma sombra aqui, tudo sol. Até a minha bola tá quente. Vou entrar então, beber água. A mãe, que o observava de longe, perguntou: não vai brincar mais, Ciro? Desapontado, o garoto respondeu: eu tô cansado, mãe. O sol tá muito quente hoje. Quer comer alguma coisa, filho? Sim, mamãe. Eu gostaria de chupar uma manguinha, uma frutinha só. Meu filho, nós não temos mais mangas e eu não fui à feira. Esqueceu que a mangueira foi cortada, foi arrancada? As últimas que sobraram eu dei para o jardineiro levar, que ele pediu para levar para as crianças dele. Despeitado, Ciro sentou-se nos degraus da porta da cozinha, olhando o quintal que lhe parecia tão estranhamente vazio agora. Observou muitos passarinhos que pareciam voar a esmo, sem lugar para ficar. Ciro lembrou-se que tinha visto nos galhos derrubados vários ninhos e compreendeu que aqueles pássaros haviam perdido suas casinhas. Também notou que estavam famintos, procurando migalhas no chão para comer. Com o passar dos dias, Ciro foi ficando cada vez mais arrependido da decisão que tomara. Não brincava mais no quintal, tudo ficara sem graça. Não tinha mais árvores para subir, o sol era inclemente e queimava tudo. Suspirando, um dia aproximou-se do toco, agora escuro e ressequido, e abraçando o que sobrava da mangueira, deu vazão à sua tristeza. Em lágrimas, ele começou a dizer: eu estou muito arrependido, minha amiga. Você não sabe a falta que me faz. Eu não sabia que você era tão importante para nós. E agora, nada mais tem graça. Eu não tenho mais sombra para brincar. E o sol me queima. Os passarinhos ficam sem saber o que fazer, como eu. E foram embora em busca de outros galhos acolhedores. Se eu pudesse voltar atrás. Agora eu compreendo por que dizem que é preciso cuidar das árvores, cuidar de tudo. Sem vocês tudo fica árido e feio.
Ciro chorou muito, abraçado aos restos da sua velha companheira. Suas lágrimas de arrependimento, contudo, umedeceram o tronco ressequido. E alguns dias depois, ao aproximar-se dele, muito triste, Ciro teve uma grande surpresa. Do meio do tronco, brotos frágeis e verdinhos surgiam como esperança de uma nova vida em seu âmago. Cheio de alegria, Ciro percebeu que o milagre da vida se repetia e que a árvore voltaria a crescer com a bênção de Deus. E aí, meus amores, gostaram da história? Agora vamos à nossa reflexão. Vamos ver o que nós entendemos da história. Eu vou ajudá-los. Um ajudando ao outro a entender, a aprender o Evangelho de Jesus, ok? Então vamos lá. O título, Lágrimas de Arrependimento. Bom, galera, vamos conversar, né? Vocês lembram do menino Ciro, como era no início da história? Ele adorava brincar, não é? Mas brincar é muito bom, não é mesmo? Ainda mais se for num espaço grande e arejado. E o quintal do Ciro era assim, grande, fresco, o chão era gramado, com árvore, uma mangueira que presenteava com frutos saborosos, em que os pássaros cantavam, faziam seus ninhos e se abrigavam do vento e da chuva, que dava sombra, bastante sombra, nas horas em que o sol era mais forte, mas que pela manhã e ao final da tarde o sol era muito gostoso. Mas certo dia, Ciro, mimado do jeito que era, cheio de vontades, certamente por não estar acostumado a fazer reflexões sobre o mundo ao seu redor, cismou de cortar a árvore. Que pena, não é? Acho que ele está precisando vir para a nossa evangelização, não é? E ele foi conversar com a mãe. Sua mãe tentou fazer com que ele mudasse de ideia, mas ele estava irredutível. A mãe então disse que iriam conversar com o pai. O pai, também fazendo as vontades dele, acabou por mandar cortar a árvore. Poxa vida, ele nesse momento ainda não sabia o que ele estava perdendo, não é? A árvore foi cortada e ele ficou feliz, pois seu pedido havia sido atendido. Bom, sabemos que os pais não podem sempre dizer sim. Vocês, os pais de vocês, devem dizer também muitos nãos. O não, na hora certa, no motivo certo, é uma bênção, porque nos ensina o valor do que é certo e errado. Nesse caso aqui estava errado, não é? Bom, e aí Ciro foi brincar. Um dia, outro dia, mais outro, não suportando o sol, o calor, olhou em volta, viu que os pássaros já não estavam mais lá e foi reclamar com a mãe dele de novo, muito triste. A mãe já tinha percebido, né? E ele acabou, né, pedindo frutas por causa do calor que sentia. E a mãe, então, disse que as frutas que tinha, ela tinha dado para o jardineiro e ainda não tinha ido à feira. Quem saiu perdendo novamente foi o Ciro. E aí, ele se sentou nos degraus da porta da cozinha, pensativo. Olha só, como ele, no fundo, ele era um menino bom, porque pai e mãe estavam juntos, deveriam conversar com ele, mas faltava aquele algo mais, faltava vivenciar um aprendizado, um ensinamento de Jesus. Ele ficou
ficou observando aquele sol forte. Necessitamos do sol, é claro, mas precisamos da sombra, e nada como uma sombra acolhedora de uma árvore. E aí ele percebeu que ele tinha feito bobagem. Ele então um dia, chegando até o topo da mangueira, chorou arrependido. Por quê? Ele se sentiu culpado, mas ele acabou superando essa culpa, porque todos nós somos passíveis de errar, mas temos algo de bom dentro de nós. Quando erramos, percebendo o erro, a gente se arrepende, conversa com Deus nosso Pai, conversa com Jesus, e muitas vezes vamos às lágrimas, né? E foi o que Ciro fez, chorou arrependido, conversando, falando com a árvore. Como vocês também, né, de vez em quando devem falar com um bichinho, com alguma coisa na tela da TV, né? Já viram a mãe falando com a planta, não é? Bom, e Ciro, arrependido, né, conversou, chorou com a planta. Mal sabe ele que suas lágrimas fizeram a árvore florescer novamente. É um milagre da vida. Deus sabe o que faz, ele olha nosso coração. E olha só, o rosto dele de alegria, vendo que a sua grande amiga árvore floresceu. Isso é a superação da culpa que ele estava sentindo, né? O arrependimento fez ele se tornar uma nova criança. E isso é o que é mais importante, não é? Bom, meus amores, fiquem com Deus. E agora nós vamos à atividade. Beijos! Agora chegou a hora da atividade. Vamos fazer 5 perguntas para vocês. Vamos lá? Primeira pergunta. Vocês acham que foi correto cortar a árvore? 5 segundos. Ai, para falar a verdade, me doeu assim o coração quando a mãe dele resolveu cortar a árvore. Ai, meu Deus, não é correto, né? Porque a árvore é uma criação de Deus. Vamos agora à segunda pergunta. Qual foi o momento que o menino começou a se arrepender? Vamos lá? Quando ele viu os passarinhos sofrendo e o quintal vazio. Puxa vida! Vamos agora à terceira pergunta. O menino da história se arrependeu. E o que ele aprendeu com isso? Ele aprendeu através do arrependimento que o valor da natureza é muito grande. Vocês já pensaram? Nós somos natureza também. Fazemos parte dela. Vamos agora à quarta pergunta. Quando percebemos que erramos, o que podemos fazer? Podemos sempre pedir desculpa, não é mesmo? E não fazer de novo o mesmo erro. Quinta pergunta. O que precisamos fazer quando temos culpa? Primeiramente, a gente reconhecer que nós erramos. Mas quem não erra, não é mesmo? Faz parte do aprendizado, da gente aprender com o nosso erro. E a gente deve se perdoar,
Não ficar se lamentando, perdendo tempo. Ah, eu fiz uma coisa errada. Não, vamos fazer o contrário. No caso, o menino, ele não pediu para cortar a árvore? Fazer o contrário seria o quê? Semear o mundo com muitas árvores. E aí? Vocês não acham uma boa ideia? Vamos plantar, gente? Um beijo e até a próxima! Vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer a Deus, que é nosso Pai amado. Obrigada, Pai, por essa oportunidade de podermos assistir ao estudo da nossa evangelização, para poder refletir e colocar em prática todos os ensinamentos que chegaram até nós. Obrigada, Pai, pela nossa saúde, pelos nossos pais, pela nossa família. Obrigada pelos nossos amigos. Obrigada, Pai, por tudo que somos e por tudo que temos. Mas ao mesmo tempo, Senhor, pedimos a Ti que nos abençoe, que esteja conosco durante todos os dias da nossa vida, nos abençoando e nos ajudando a crescer. É assim, Senhor, pedimos permissão para dar como encerrado o nosso estudo deste dia. Graças a Deus. Felicidade é ter Deus no coração. Fernando Duó. É bem difícil se você se recusar, mas abrir seu coração sempre ajudará. Basta cantar, dar as mãos e perdoar. Feche os olhos pra maldade e feliz você será. Ser feliz é sorrir sem reclamar, é doar e acreditar no amor, no céu, no mar. Para crer no bem que Jesus nos quer, não feche seu coração, seja simples a qualquer. É bem difícil se você se recusar, mas abrir seu coração sempre ajudará. Basta cantar, dar as mãos e perdoar. Feche os olhos pra maldade e feliz você será. Ser feliz é sorrir sem reclamar, é doar e acreditar no amor, no céu, no mar. Para crer no bem que Jesus nos quer, não feche seu coração, seja simples a qualquer.